Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Negociação e Conflitos. Nessa aula, ainda falando sobre os elementos básicos de uma negociação de sucesso, eu quero conversar contigo sobre tempo e legitimidade. É tempo, mas como assim tempo é um elemento fundamental para uma negociação de sucesso? Bom, já tem aquele velho ditado, né, que tempo é dinheiro, então você deve pensar que dentro de uma negociação, para ela ser eficaz, é necessário que eu tenha um tempo programado para que aconteça todos os detalhes que envolvem a negociação. Como, por exemplo, na introdução, quando eu começo a falar os motivos da gente estar nessa fase de negociação, né, o porquê que nós estamos negociando e o que nós queremos atingir com isso. Depois das fases onde a gente vê as considerações das pessoas, né, onde a parte vai dizer uma coisa, onde a outra parte vai dizer outra coisa, e elas dão as considerações e permeiam para que a gente possa entender o todo. E depois também a conclusão, né, a conclusão aonde realmente vai ser dado ali o veredito se a negociação ela foi eficaz ou não. E dessa forma o tempo, ele é um fator muito importante porque ele influencia muito. Imagine só que a pessoa às vezes não tem tempo suficiente para ficar negociando contigo. Então ela vai querer ser muito rápida, ela vai querer passar muito rápido os assuntos e acaba que ou ela não vai entender muito bem ou você não vai entender muito bem, mas o inevitável é que os dois vão ficar sem entender nada. Então por isso que o tempo é importante. Então, dentro da negociação, a variável tempo ela é uma variável estratégica e é o tempo necessário para o desenvolvimento das negociações. Então, lá quando eu estou me preparando e também quando eu começo o processo de negociação, eu tenho que entender muito que o meu tempo é algo precioso e o tempo da outra pessoa também é algo precioso. Então, dessa forma, a gente precisa estruturar uma maneira de que tudo isso fique resolvido, né? Então, por exemplo, eu estou com tempo, eu posso colocar, olha, a gente vai ter X minutos, né, na minha cabeça como negociador, eu estou colocando, vou ter X minutos para que ambos façam as considerações e X minutos para que a gente possa discutir todos os planos da negociação. Dessa forma eu consigo ser mais eficaz. E aí, como sempre, a gente tem questões importantes que eu trago para ti para que a gente possa realmente entender a questão do tempo. Primeira questão importante, quanto tempo se dispõe para preparar uma negociação e para negociar? Então, lembrando que a negociação não inicia só no momento em que eu estou entrando na discussão com as partes envolvidas, mas ela se inicia na fase de preparação. Então, eu já estipulo isso. Quanto tempo eu tenho para preparar a negociação? Imagine que quanto maior o tempo da preparação, maior vai ser a minha pesquisa, maior eu vou conseguir com mais qualidade ter dados o suficientes para quando for a parte de negociar. E também eu identifico ali quanto tempo eu tenho para negociação de fato, beleza? Segunda questão importante, o tempo que uma das partes dispõe é semelhante ao tempo disponível pela outra parte? Isso é muito importante. Como eu te falei, às vezes uma parte quer que seja mais rápida, a outra parte não tem mais tempo de sobra. Então, às vezes, os tempos são incompatíveis. E se isso acontece, isso pode acarretar problemas, porque um vai querer terminar mais rápido, o outro terminar mais tarde. E isso vai gerar conflitos. Isso começa a gerar conflitos mesmo antes da gente iniciar as discussões dentro do processo de negociação. Terceira questão, a falta de tempo pode facilitar a quebra de um impasse ou poderia inviabilizar o melhor resultado de uma negociação? Como assim? Por exemplo, será que às vezes, se o tempo for curto e por conta desse tempo for curto, as pessoas vão tomar uma decisão logo e isso vai ser benéfico para os dois? Às vezes isso pode ser algo a ser considerado e até utilizado como uma estratégia dentro do processo de negociação. Mas eu tenho que analisar se às vezes esse tempo curto vai influenciar uma negociação eficaz. Então, por exemplo, eu tenho que avaliar, será que o tempo curto ele vai impedir que essa negociação tenha o resultado do jeito que poderia ter se a gente tivesse um maior tempo? E aí, o que eu posso fazer nessa situação? Posso mudar a data, posso tentar reagendar para que eu consiga ter um tempo maior para ser feitas as considerações de maneira necessária para que a negociação ocorra e seja um resultado e tenha um resultado efetivo, beleza? Partindo então para a legitimidade, tá? A legitimidade é um elemento muito eficaz na questão da negociação, por quê? Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso,
Você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Porque ela vai ser o que parte da percepção do quão justo é o acordo entre as partes, dentro da proposta realizada. Então é o seguinte, se a pessoa ela não concorda com o acordo feito, aquele acordo ele não vai ser tão legítimo. Por quê? Porque a pessoa ela vai ficar reclamando e tudo mais. É claro que a gente tem o que a gente pode fazer para que a gente quebra isso, né? Contratos, escritos, acordos, né? Manuscritos para que a pessoa possa assinar e ela vai cumprir aquilo que está ali, porque ela aceitou aquilo lá, mesmo que ela discorde futuramente, mas ela aceitou e está legalmente escrito ali. Então, mas aí também envolve a questão de justiça, né? Porque às vezes algo que é justo não necessariamente é algo legal. Então tem uma grande diferença aí entre conceito de justiça e conceito de legalidade. Então, mas quando a gente vai para dentro aí da legitimidade como elemento principal, eu tenho que entender que no final da negociação as partes precisam concordar e entender que foi justo a tomada de decisão ali naquele momento. Para isso, eu trago também questões importantes que a gente deve estar se fazendo na hora dessa negociação, na hora que está indo na conclusão da negociação, que é para verificar se a nossa negociação está legitimada pelas partes. Então, primeira questão, são utilizados critérios objetivos e persuasivos? Isso é um ponto que eu tenho que entender. Por que eu tenho que entender se são usados critérios objetivos e persuasivos? Para que realmente a pessoa entenda que a negociação foi justa, a negociação chegou ao final no acordo justo. Segunda questão, os atores, né, os participantes, estão abertos à persuasão e identificar os temores e buscar soluções para lidar com eles. Por quê? Porque se eles estão fechados, eles estão retraídos, vai ser difícil lidar com eles, eles vão sentir sim que a negociação foi injusta, porque às vezes pode ser que uma parte fique prejudicada, né? Às vezes, por exemplo, no exemplo da soja, imagine que o cara fala, não, tudo bem, eu vendo para você a 95. E aí no final ele fica, mas eu vou perder R$5, eu vou perder R$5 na saca, eu vou perder R$5 na saca. Então no final eu não consegui persuadir ele da maneira correta, ele vai se sentir injustiçado porque ele está recebendo menos do que ele queria receber. Terceira pergunta, que padrões aplicaria um juiz ou um árbitro ali no caso dentro dessa questão? Você seria imparcial, você seria parcialmente? O que você aplica como padrão quando começa-se uma discussão para poder que seja feito o acordo e fique justo para os dois lados? Isso é uma questão intrínseca sua que eu tenho que pensar. O que eu posso fazer para que eu decida se ser justo ou não para ambos os lados? O que deve dirigir um acordo? Por exemplo, né? O que vai seguir o acordo? Vai ser, por exemplo, os interesses, vai ser a justiça, vai ser as leis, vai ser a percepção das pessoas, o que vai dirigir esse acordo? Porque às vezes, igual eu estou te falando, se o acordo for dirigido pelas leis, mesmo que ele não for justo, mas ele está baseado na lei, então as pessoas elas têm que aceitar. É claro que elas vão ficar tristes, elas vão ficar chateadas, mas está na lei, está embasado legalmente, então não tem para onde correr. O que eles argumentarão e quais nossas melhores respostas? Né? Quando chega no final aí da negociação, a pessoa vai perguntar, vai indagar diversas questões. Olha, mas por que isso? Por que isso? Porque ela está se sentindo injustiçada. E eu já tenho que preparar quais são as possíveis respostas que eu vou dar. Vou dar respostas mais diretas, eu vou dar respostas mais objetivas, eu vou dar respostas mais sentimentais. O que eu posso fazer para que ela realmente entenda e saia dali concordando e se sentindo que ela fez um acordo justo. E por que acha que devemos fazer isso? Por que eu devo trabalhar nessa negociação? Por que eu vou fazer isso? Porque às vezes eu pego negociação que ela vai dar problema realmente, as partes elas vão achar que foram injustiçadas. E aí tu tem que responder, será que vale a pena me envolver nessa negociação? Será que essa negociação realmente vai dar resultado? Então, são essas questões que movem a questão da legitimidade. Lembre-se sempre, o que é legal nem sempre é o que é justo. Então, eu tenho que saber separar isso para que eu possa realmente fazer uma negociação eficaz. Às vezes eu preciso utilizar as leis, a legalidade, para que eu possa fazer cumprir um acordo ali, para que um acordo aconteça, mesmo que as partes não achem justo, ok? Então, espero que tenham gostado dessa aula.
fique comigo na próxima aula e, por enquanto, como sempre, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!